tudo bem? Meu nome é doutora Luana Belmonte Kim, eu sou médica fisiatra e eu fui convidada pelos meninos do Resenha Médica para a gente conversar um pouquinho sobre o que é fisiatria. Basicamente, a fisiatria é um nome abreviado, é um nome carinhoso que a gente dá para a especialidade da medicina física e reabilitação. E é sobre isso que eu vim conversar hoje. Primeiro, eu queria me apresentar, né? Eu fiz graduação de medicina pela Uninove, que é a Universidade 9 de Julho, aqui em São Paulo. Fiz residência de medicina física e reabilitação pela Universidade Federal de São Paulo, que é a Unifesp, em conjunto com a Associação de Assistência à Criança Deficiente, que é a ACD. Vocês já devem ter escutado falar pelo programa do Teleton, né? Lá do Silvio Santos. Eu tenho o título de fisiatra pela Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação também. Então, basicamente, vamos começar. O que é fisiatria, né? Basicamente, o fisiatra é o médico da reabilitação física, não é a reabilitação de pacientes dependentes químicos ou com alguma outra necessidade de termos químicos. A gente trabalha com a parte física. Qual que é o nosso objetivo principal na fisiatria? É trazer funcionalidade para qualquer tipo de pessoa. Paciente mais grave, paciente mais leve, o objetivo é trazer função, né? Que é o grande lema da fisiatria. E aí o que eu trago para vocês é uma dúvida, uma pergunta para fazer pensar. Como que você orienta, para onde você encaminha o seu paciente? Por exemplo, no caso de um AVC, um TCE, uma lesão medular, um paciente amputado, ou, por exemplo, um recém-nascido prematuro com atraso de desenvolvimento. Você fala para ele assim, você está de alta, pode ir embora, tá ótimo. Aparece aqui no consultório, depois a gente vai te vendo. Mas e aí ele chega na casa dele, o que ele vai fazer na casa dele? Com as limitações que ele tem, com essa nova vida que ele tem, ou com esse começo de vida diferente dos outros, né, no caso dos bebês prematuros. Então, o que acontece com esses pacientes depois? Você tem alguma ideia do que você vai fazer, para onde você vai levar? O máximo do que normalmente as pessoas pensam é bom fazer uma fisioterapia. Mas e aí? Vai fazendo fisioterapia. Quem é que acompanha isso? Quem é que tem noção disso? Quem é que vai poder te falar se essa evolução até da fisioterapia mesmo está sendo boa ou não está? Ou se não está evoluindo mais a terapia, por que não está? Tudo isso quem faz é o médico fisiatra. E é exatamente aí que a gente atua. É uma especialidade nova? Que é sempre uma das perguntas que também sempre aparece. Não, não é. A fisiatria é uma especialidade super, super, super antiga, que surgiu lá na época da Segunda Guerra Mundial. Depois desse grande combate que existiu na época da Segunda Guerra Mundial, surgiram uma demanda de pacientes com sequelas neurológicas, de amputação, de dores, uma série de necessidades especiais para reabilitação. E aí a especialidade surgiu nesse meio desse caminho por conta dessa demanda, né? E veio desde então ela acompanha os pacientes. A grande questão não é uma especialidade muito conhecida, né? Tem N motivos para isso. Uma das opções que a gente acaba vendo é porque não é uma especialidade muito comentada. Em termos de saúde pública, a gente sabe que a fisiatria ajuda muito, até financeiramente, o sistema público. Um paciente que reabilita é um paciente que tem muito menos gastos para o serviço público de saúde. Ele tem cirurgias menores, menor número de cirurgias, tem um menor número de demanda de especialidades, tem um menor número de consultas, procedimentos, índice de internação de pacientes acamados. Então, tudo isso a gente sabe que a gente reduz. Porém, as pessoas não veem a parte preventiva como uma conduta principal, né? Praticamente no mundo inteiro, mas no Brasil principalmente. Então, isso tem sido uma barreira grande para a fisiatria conseguir se estabelecer. Atualmente, alguns convênios, aqui em São Paulo principalmente, têm visto o fisiatra com outros olhos. Então, eles têm começado a criar grupos de avaliações em que o fisiatra é o médico principal da equipe, mesmo com outras especialidades médicas. Então, a gente consegue ver um paciente como um todo. Vendo esse paciente como um todo, a gente diminui até o número de consultas erradas em que ele vai em outras especialidades. Então, às vezes vai no ortopedista, vai no neurologista, vai em vários médicos para daí chegar numa conclusão de que às vezes era uma coisa miofacial, uma outra questão. Então, o fisiatra tem sido o médico geral da reabilitação e de pacientes, mesmo pacientes mais leves, né? Então, a gente espera que isso seja uma moda, né, um perfil que tenha começado agora e que isso se perpetue pelos outros convênios e pelos outros grupos e até inclusive hospitais particulares e que isso chegue até a rede do SUS, que é a grande massa, né, de pessoas que a gente tem em São Paulo e no Brasil. Basicamente, então, o que vai tratar o fisiatra?
Então, quais são as doenças que a gente acompanha, qual é o perfil do paciente? A gente tem 2 grupos grandes que acompanham a fisiatria. O grande incapacitado, que a gente chama, e o pequeno incapacitado. O grande incapacitado são os pacientes que têm sequelas neurológicas mais graves, que demandam uma reabilitação mais intensa, de forma mais completa. Então, o grande incapacitado, algumas doenças que estão nesse grupo são, por exemplo, o AVC, o traumatismo crânioencefálico, que é o TCE, a lesão medular, os amputados, pacientes de paralisia cerebral, as doenças neuromusculares, mielomeningocele, doença de Parkinson, tem uma série de doenças. Mas são basicamente pessoas com sequelas grandes que precisam de uma atenção maior. O pequeno incapacitado, que a gente chama, basicamente, é todo mundo que você conhece, provavelmente até você mesmo. São os pacientes que têm algum tipo de dor. Lombalgia, cervicalgia, que seria a dor na lombar, a dor na cervical, osteoartrite, osteoartrose, bursite, tendinite, as dores miofaciais, a fascite plantar, a fibromialgia, a síndrome do túnel do carpo. Então, tem uma série de doenças, né, que a gente consegue acompanhar. Porém, são coisas mais pontuais, não são doenças com grande demanda, assim como os grandes incapacitados. Então, o que o fisiatra faz? Que é sempre aí que surge aquela pergunta: qual que é a diferença do fisiatra e do fisioterapeuta? Por que eu não posso só chamar o fisioterapeuta? O fisiatra, ele é médico, né? Então, o fisiatra, o que engloba o atendimento fisiátrico? Você dá um diagnóstico, você coordenar equipes multidisciplinares, manejo medicamentoso de uma série de coisas, principalmente nos casos de dor. E aí, dentre as coisas que a gente consegue fazer com a fisiatria, tem uma série de procedimentos. Então, a gente consegue fazer infiltrações articulares, mesoterapia, agulhamento seco, toxina botulínica, por exemplo, nos casos de espasticidade, não nos casos estéticos, mas em distonia de face, espasticidade, rigidez da musculatura. Então, isso a gente consegue fazer aplicação de toxina nos pacientes e ajudar muito, 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 muito. O procedimento da fenolização também é um procedimento que auxilia a aplicação de toxina botulínica, que a gente também faz. Bloqueios anestésicos periféricos, terapia de onda de choque, prescrição de órtese, prescrição de prótese, né? É tudo isso quem faz é o fisiatra. Então, os locais de atuação do fisiatra. Então, você pode trabalhar tanto na parte ambulatorial, hospitalar e em centros de reabilitação. Na parte ambulatorial, você vai atender na parte de consultório, com consultas e pequenos procedimentos. Na parte hospitalar, você vai ter interconsulta dos pacientes internados, por exemplo, os pacientes críticos, em caso de reabilitação precoce, manejo de dor, prescrição de aditamentos, orientações precoces. Então, tudo isso a gente consegue auxiliar outras especialidades em pacientes que estão internados por talvez outros motivos. Por exemplo, no caso do AVC ou no caso de uma amputação. Aconteceu alguma coisa que você ficou internado e você precisa de um acompanhamento. Ou de um paciente, por exemplo, de um recém-nascido prematuro, que a gente já observa algumas sequelas, a gente consegue já fazer uma certa orientação para a mãe já sair com o encaminhamento dali direcionado, para não perder tempo. Fisiatria, o que a gente quer o tempo inteiro é não perder tempo. Então, é otimizar tanto o seu tempo de tratamento quanto o nosso tempo de intervenção. Outra opção que a gente pode fazer da parte hospitalar é a reabilitação intensiva. O que é a reabilitação intensiva? É quando a gente faz internação de um paciente para otimizar terapias. Então, muitas vezes a gente, então em casa eu consigo fazer fisioterapia 2 vezes por semana. Em alguns casos, é muito interessante que a gente consiga fazer uma internação para fazer a reabilitação de forma intensiva. Então, às vezes, no mesmo dia, o paciente faz 2 ou 3 sessões de terapia, talvez no intervalo menor, dependendo da demanda de cada paciente. Então, às vezes, 2 sessões de terapia, uma de terapia aquática, uma de terapia ocupacional, musicoterapia, talvez tudo no mesmo dia. Então, ele fica internado por um período específico de tempo, e ele tem uma grade horária durante a semana de reabilitação de várias especialidades fracionadas em muitas vezes. Então, a repetição ajuda muito. Então, isso é muito legal para os pacientes e isso é uma resposta muito boa. E o fisiatra também acompanha essas equipes. E outra opção também são nos centros de reabilitação. No centro de reabilitação, a gente faz tanto a parte ambulatorial, faz a parte de coordenar a equipe multidisciplinar, que é a essência da fisiatria também, observar os pacientes durante terapias, porque às vezes a gente está conversando com o paciente, ele relata uma questão, mas às vezes na terapia a gente percebe coisas que conversando no consultório, naquele momento da consulta, a gente não consegue perceber.
Outra coisa é aplicação de toxina botulínica e fenol, prescrição de órtese e prótese. Tudo isso a gente consegue fazer no centro de reabilitação também, tá? Tanto no consultório quanto no centro de reabilitação. E aí as equipes, né? Fisiatria, assim como na medicina toda, na verdade, né? Ninguém trabalha sozinho. Porém, na fisiatria, a gente tem uma relação com outras terapias, com outros profissionais, de uma forma muito intensa. A gente sabe aquela coisa de ninguém vive sozinho de uma forma muito intensa. A gente não vê o paciente como uma questão só, a gente vê ele como um todo e a gente vê o atendimento ao paciente como um todo também. Isso quer dizer o quê? Equipes multidisciplinares o tempo inteiro. Então, o fisiatra trabalha com várias especialidades. Da parte não médica, a gente trabalha com a fisioterapia aquática, terapia ocupacional, pedagogia, fonoaudiologia, psicologia, musicoterapia, nutrição e por aí vai. Então, tem uma série de especialistas em reabilitação em outras áreas que trabalham junto com a gente. Né? Não adianta você estar reabilitando e às vezes não estar tendo um aporte nutricional adequado. Não adianta a gente estar reabilitando e só falar de terapia o tempo inteiro e você não tem a parte do estímulo musical, por exemplo, que é super bacana para a reabilitação do paciente. Então, a TO, que vai ajudar bastante na parte das atividades de vida diária, na rotina do dia a dia, nos hábitos, como comer, segurar um talher, adaptações para talheres, adaptações para as coisas do dia a dia. Então, como você se vestir, talvez tenha uma adaptação de um equipamento que possa te auxiliar, às vezes, a colocar uma blusa, ou como você coloca e tira uma blusa se você tem um lado paralisado, por exemplo. Tudo isso a gente treina, isso tudo é orientado, é treinado com fisioterapia, TO, então tudo isso junto, tá? E da parte não, da parte médica, né? Isso tudo que eu falei foi da parte não médica. Agora, da parte médica, o fisiatra trabalha com várias especialidades também. Então, o fisiatra trabalha com ortopedia, né? Com neurologista, ortopedia com todos os casos cirúrgicos, né? Todas as avaliações cirúrgicas, de acompanhamento que a gente precisa. Neurologista tem muitos dos nossos pacientes que acabam evoluindo com quadro convulsivo, com várias questões que precisam ser acompanhadas. O psiquiatra, toda a parte de humor, que é muito comum dos nossos pacientes. Cardiologista, porque tem várias doenças que acabam sendo ocasionadas por comorbidades prévias, por exemplo, pressão alta, diabetes. Então, tudo isso o cardiologista trabalha junto, acompanha junto. Urologista, por exemplo, nos casos de infecção de urina de repetição, bexiga neurogênica, né, nos casos dos pacientes que precisam de cateterismo intermitente, então sempre acompanham em parceria com a gente também. O gastroenterologista, no caso dos pacientes que às vezes precisam de uma via de alimentação diferenciada, tem o geneticista, que também para os diagnósticos diferenciais, doenças raras, o pediatra, tem o oftalmologista, tem uma série de especialidades que a gente trabalha em conjunto. A fisiatria, ela preza muito por isso. Ninguém é sozinho no mundo. O paciente não é uma coisa só. Se o paciente a gente tem que ver como um todo, por que achar que eu vou resolver tudo sozinho? Então, basicamente, a gente trabalha com muita gente e coordena isso tudo. Senão o paciente pipoca de um lado para o outro e vai em vários lugares, recebe várias condutas e às vezes as coisas não se conversam. Às vezes não são pessoas que estão familiarizadas com a parte da reabilitação e ficam às vezes com algumas condutas um pouco que o paciente... que a conduta não está errada, a conduta está correta. Só que às vezes para aquele perfil de paciente não é talvez a situação adequada ou não seja possível para aquele tipo de paciente uma conduta mais padrão. Então o fisiatra consegue adequar essas expectativas, essas questões e além de tudo tem essa questão de adequação de expectativa. Então da parte emocional, psicológica, a gente é o médico que acaba conseguindo te dar uma resposta melhor de tipo, tive uma lesão medular, não estou sentindo minhas pernas, doutor, eu vou conseguir andar? Ou meu filho tem paralisia cerebral, não está se desenvolvendo bem. Ai, mas ele vai andar um dia? Ah, a pessoa vai melhorar? Vai recuperar o movimento do braço? O fisiatra é o melhor médico para conseguir te dar uma resposta dessa, que é para conseguir te trazer para essa noção de reabilitação. Então, até onde a gente consegue uma recuperação, até onde a recuperação para esse paciente a gente está esperando, até onde a gente não espera que vai acontecer. Então, tudo isso, o fisiatra é o médico que consegue te trazer essas respostas, essa noção melhor sobre isso, tá? Aqui eu trouxe algumas imagens, né, para mostrar para vocês o quanto o mundo da fisiatria é um mundo muito querido, muito gostoso, e é essencial que uma pessoa, para pensar para seguir essa área da fisiatria, o principal que você precisa ter é empatia e paciência, né? Por quê? Porque
A fisiatria é aquela especialidade que a gente conversa muito com o paciente, a gente pensa em uma série de coisas o tempo inteiro. Então, às vezes, o paciente não está evoluindo na terapia, mas às vezes é porque ele está tendo um problema na família, e aí às vezes está com um problema de deslocamento. Então, a gente tem que ver todo esse lado junto, né? A gente não pensa numa coisa só. Nos pacientes ortopédicos, por exemplo, a gente avalia toda uma questão de coisas. A gente não olha e fala, o paciente tem uma dor no ombro. Por que ele está com essa dor no ombro? Não, mas é porque ele trabalha fazendo essa movimentação, sobrecarregando dessa forma. Como é a forma que você deita na cama que você dorme? Mas qual é a altura do ângulo do seu travesseiro? Qual é a postura que você faz para dormir? Qual é o tipo de sapato que você usa para trabalhar? Como que você está sentadinho aí no seu home office? Qual é a altura da cadeira? Onde que está posicionado o seu pé? Em que ângulo que está a sua coluna, o seu pescoço, a sua cabeça? Então, o médico fisiatra é o médico que vê tudo isso como um todo, né? E aí a gente consegue orientar os pacientes de uma forma muito mais ampla do que chegar e falar, eu tô com uma dor cervical, hérnia de disco. Então, assim, a gente vê tudo de uma forma muito maior. Muitas questões que a gente costuma acompanhar, às vezes acabam sendo dores miofaciais ou outras patologias de outros diagnósticos, que são coisas mais simples de se resolver do que, de fato, um diagnóstico, uma tomografia, uma ressonância. O nosso objetivo, a gente usa os exames de fato como um complemento, a gente não usa isso como a base da nossa medicina. Então, o principal é conversar com o paciente, entender a realidade de cada um. Então, são consultas um pouco mais demoradas do que a gente na faculdade e na residência acaba percebendo. Então, a fisiatria é uma medicina mais calma, é uma medicina num ritmo um pouco mais antigo, eu diria, né? Uma coisa mais tranquila de você ter mais contato. A gente prioriza muito isso, tá? E o lema principal da fisiatria acaba sendo, eu acho que essa frase da ACD, que é vida é movimento, é a frase que descreve a fisiatria. Quer dizer que todo mundo vai levantar e sair correndo? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que vida é movimento, e movimento é a fluidez das coisas. É você saber que você tem um ritmo para seguir e que as coisas precisam estar fluindo por algum momento, precisa estar em movimento. Então, o objetivo não é ficar parado, o objetivo não é é isso mesmo. Não, o objetivo é você ter consciência do que aconteceu e você ir atrás de formas como você consegue melhorar dentro daquela realidade, né? Então, a fisiatria é exatamente isso, é trazer função. Então, às vezes é um paciente super grave, que não tem grandes prognósticos de marcha, assim, que a gente fala prognóstico de marcha, por exemplo, de levantar e sair andando, ou de, conseguir tomar um banho sozinho. Mas, às vezes, para um paciente que você converse, que você reabilita, e às vezes essa pessoa que antes dependia de todo mundo para tudo, consegue, de repente, pegar uma colher sozinho e comer alguma fruta, por exemplo, no período da tarde, consegue pegar uma fruta e trazer até a boca, para esse paciente você fez toda a diferença. E esse paciente vai ser eternamente grato a você. E ninguém para, às vezes, para pensar nisso. Então, não quer dizer que todos os pacientes que você vai trabalhar vão ter uma recuperação maravilhosa, heróica, nunca se viu na vida e de repente levanta e sai andando. Não, não é isso. É a gente olhar para cada paciente como um indivíduo individualizado mesmo. E aí cada um tem uma expectativa de melhora e do que a gente consegue ajudar. Então, se às vezes é uma pessoa que tem independência para tudo, mas a gente consegue desenvolver um dispositivo, por exemplo, de acoplar na cabeça para que a pessoa consiga talvez virar a página de um livro sozinha, olha a independência que você não deu para essa pessoa. Então, a fisiatria é função. Fisiatria é trazer para cada indivíduo de forma individual a função que esse indivíduo consegue. Então, às vezes, tem alguns casos que a gente consegue fazer isso com a ajuda de alguma situação específica, ou às vezes desenvolver algum dispositivo para que a pessoa consiga, às vezes, usar um computador sozinha, ou às vezes consiga posicionar a cabeça de uma certa forma que consiga assistir uma televisão sozinha, ou melhorar, otimizar a forma como você dorme na sua própria cama e resolver problemas de coluna e de cervical e de joelho que você tinha e não sabia que era por conta do posicionamento do dormindo, né? E outra coisa que a gente atua bastante, que ajuda muito e que ninguém para pensar é, todo paciente grave tem alguém que está cuidando dessa pessoa. Uma pessoa da família, uma pessoa que está recebendo para isso, independente. Essa pessoa que a gente chama desse cuidador, ela também precisa de atenção. E muitas vezes ninguém sabe orientar essa pessoa do que fazer. Então, quem aqui não conhece alguém que já teve um AVC, por exemplo? Todo mundo conhece alguém, às vezes parente da própria família, ou às vezes alguém próximo à família, que já teve um AVC. E aí você chega em casa e a pessoa tem uma lesão, às vezes metade do corpo, às vezes está paralisado, ou tem alguma dificuldade
dificuldade, ou de fala, ou para se comunicar, ou para compreensão. E aí, chegou na sua casa, o que você faz? Quem que vai te orientar isso? Quem que vai te explicar isso? Quem que vai te orientar como que você vai tomar banho? Como que você vai dar banho nessa pessoa? Então, a fisiatria, ela olha o paciente como um todo de um jeito que a gente chega a ver o paciente e quem cuida do paciente, porque é um pacote completo. A partir do momento que o paciente é um paciente mais grave, precisa de um acompanhante, de um cuidador, a gente precisa orientar esse cuidador de como ele tem que fazer isso. Como que você levanta uma pessoa que tem debilidade, né? Que tem alguma diminuição de força ou de alguma restrição por deformidade. Como que você vai fazer isso? Como que você faz a transferência que a gente fala de tirar, por exemplo, de uma cadeira para uma cama, passar da cama para a cadeira de rodas, na hora do banho, que tipo de cadeira que usa, como que faz tudo isso? É o fisiatra que atua. Então, a fisiatria ela é uma gama gigantesca de opções do que pode ser feito e é muito maravilhosa, é uma área muito, muito querida, muito pouco conhecida e o nosso objetivo principal na vida inteira é disseminar a nossa sementinha, plantar a sementinha no coração de vocês, para vocês pararem e pensarem, pô, interessante essa especialidade. Nem que você não se interesse em fazer, mas que você saiba que a fisiatria existe e que você, no momento em que você precisar, ou no momento em que você vê um paciente que precisa da nossa especialidade, você saber encaminhar os pacientes para a gente. Você saber que você tem essa possibilidade, né? Então, o objetivo principal é esse, disseminar a fisiatria para o mundo inteiro para que a gente saiba o que fazer com essas pessoas, para onde ir, quem que pode ajudar. Então, tem uma série de coisas. Outra coisa que ajuda muito também é dos pacientes pequenos incapacitados, que são a grande maioria da população, né? Dores crônicas, muitas vezes os pacientes acompanham com especialistas que não eram necessariamente a pessoa mais adequada para isso e acabam às vezes fazendo uma série de medicações de anti-inflamatórios e corticoides a vida inteira e às vezes uma orientação diferenciada, um posicionamento diferenciado teria feito toda a diferença. Uma osteoartrose em que a gente consegue fazer infiltrações articulares, por exemplo, com uma série de coisas, mas ácido hialurônico, por exemplo, que é bem comum, a gente consegue prorrogar muito tempo de você ter que fazer uma abordagem cirúrgica dessa osteoartrose, não precisar, por exemplo, em joelho, que é super comum, você consegue fazer uma infiltração e preservar isso por muito mais tempo, diminuir o tempo de desgaste articular, evitar que a pessoa tenha que, às vezes, aos 50 anos, já colocar uma prótese de joelho, entendeu? Então, a gente prolonga isso, a gente tarda isso, a gente melhora a qualidade de vida, a gente melhora uma série de coisas. Então, plantei minha sementinha para vocês. Fiquem com essa informação na cabeça e não esqueçam disso. E aí, depois de conhecer essa especialidade muito maravilhosa, que é a fisiatria, como que a gente faz a fisiatria? Como é que eu me torno um fisiatra? Basicamente, você tem que fazer a faculdade de medicina de 6 anos, né? A maioria do público que está assistindo aqui eu sei que já está mais ou menos nesse caminho. Então, terminando a faculdade de medicina, você pode optar por fazer a residência ou estágio. Né? A residência é uma residência de acesso direto, então são 3 anos de residência. O primeiro ano é de clínica médica, junto com os R1s de clínica, e o segundo e o terceiro ano é voltado para reabilitação física, tá? E aí depende muito de cada local que você vai prestar, né? De cada hospital. O estágio, ele tem uma duração de 3 anos, e você faz, nesse período dos 3 anos, acompanhamento do serviço de reabilitação que você prestou. Tá? Então é um pouquinho diferente, a gente não tem essa parte da clínica médica. Eu fiz residência e eu achei que para mim a residência foi um divisor de águas na minha vida. Fazer o R1 de clínica me fez ter um olhar totalmente diferenciado para a medicina. Eu terminei a faculdade, assim como 99% dos alunos de medicina, que termina a faculdade de medicina um pouco assustado com o mundo, né? A gente, num geral, não sai muito preparado da faculdade para dominar o mundo, fazer uma série de plantões, e a gente acaba até fazendo isso, mas não necessariamente você está seguro daquilo, você não está confiante daquilo, você sai sem saber muito doses de medicações, e agora você que dá a conduta, você que faz isso, você que faz tudo, a responsabilidade que é, o medo que é. Então, quando eu terminei, eu não sabia que existia fisiatria, assim como quase ninguém sabe também. Eu fui conhecer a fisiatria no meio do caminho da minha vida de plantões, logo que eu me formei, né, recém-formada, e por uma conhecida que conhecia e achou interessante, porque eu já sou acupunturista, eu já fazia acupuntura mesmo antes de fazer medicina,
E aí ela achou que tinha um perfil, porque a acupuntura trabalha muito nessa interligação com a fisiatria também. Uma das técnicas que muitos fisiatras fazem é a acupuntura, eles acabam se tornando acupunturistas também, que é uma especialidade separada, né? Mas acabam se tornando também. E aí, por ser esse meu perfil, eu acabei me aproximando da fisiatria. Só que o R1 fez a gente ter aquele coração peludo, assim, sabe? Você começa a desbravar as coisas, a perder o medo do mundo, a conhecer o mundo da medicina de uma forma mais real, uma coisa mais palpável. Você é o responsável e aquilo fez toda a diferença na minha vida. Então, eu não me arrependo nem um segundo de ter feito residência. Eu recomendo às pessoas que façam residência porque eu acho que fez muita diferença na minha formação como médica, não como fisiatra, como médica no todo. Então, para mim fez toda a diferença. Então, mas tem essas duas opções, tanto a residência quanto o estágio. Depois você presta a prova de título, assim como todas as especialidades, e aí você se torna um especialista titulado, né? Esse é o caminho das pedras para você virar fisiatra. Então, basicamente, pelo menos 9 anos. Depois da residência, você pode se subespecializar em outras coisas, você não é obrigado. O fisiatra, ele já é um médico habilitado para trabalhar com a reabilitação. A maioria dos profissionais da fisiatria acabam se especializando pelo que você tem mais contato. Então, se você gosta mais de pacientes amputados, se você gosta de pacientes mais pequenos incapacitados, com dores ortopédicas, se você gosta mais de neuromuscular, ou se você prefere crianças, se você prefere adultos, se você prefere um tipo específico de lesão. Então, você acaba dando essa preferência para a sua rotina, para a sua opção do dia a dia. Mas você não precisa fazer uma subespecialização para trabalhar só com criança ou só com adulto, por exemplo. Você já está habilitado para tudo isso. O que algumas pessoas fazem depois da fisiatria é fazer uma especialização, às vezes, em dor. A fisiatria, ela entra como um dos acessos para a subespecialização de dor, ou de neurofisiologia, por exemplo, para trabalhar com a parte de exames. Então, dentro da neurofisiologia, você tem eletroneuromiografia, polissonografia, eletroencefalograma. Então, esses exames, potencial evocado, tudo isso você consegue fazer pela neurofisiologia, que também aceita a fisiatria como um pré-requisito. Então, geralmente, os fisiatras que não trabalham direto, logo depois que terminam a residência, acabam se subespecializando ou em dor ou em neurofisiologia. Mas você tem uma gama de opções ainda que você pode trabalhar. A faculdade, a residência te dá uma base muito boa, te deixa muito bem preparado, e aí você acaba trabalhando com o que você se identifica. Eu gosto muito de trabalhar com as crianças, sempre gostei muito, adoro trabalhar com pacientes amputados e é muito de perfil, né? Tem gente que não gosta de trabalhar com criança. Eu gosto de trabalhar com os adultos, mas eu gosto muito de trabalhar com as crianças, então acabou sendo esse mais o meu perfil. Mas isso é muito individual, tá bom? Hoje o que eu queria conversar com vocês era isso. Espero que eu tenha plantado de fato a minha sementinha na cabeça e no coração de vocês. Quem se interessar em fazer a fisiatria, vem trabalhar com a gente, vem tirar dúvida. Eu estou deixando aqui no final do vídeo os meus contatos, então tem a minha rede social do Instagram, que é a doutora Luana Kim, né, o @ doutora Luana Kim, e o meu e-mail, que é luanabequim@hotmail.com. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato, eu estou super disponível para a gente conversar. Quem quiser tirar dúvidas sobre a especialidade ou sobre a realidade pós-especialidade ou alguma outra coisa que por acaso eu não tenha falado, pode ficar à vontade também, tá bom? Espero que vocês gostem e boa sorte para todo mundo, né? Porque vocês estão entrando nesse mundo pós-medicina, pós-faculdade de medicina, vocês vão ver que o mundo é gigantesco. Então, pensem com carinho o que vocês vão fazer, não se limitem na hora de decidir a especialidade, só o que você gosta. Tem que ser alguma coisa que você gosta, mas ao mesmo tempo ver como é a rotina de vida desse profissional. Às vezes você gosta muito de uma especialidade e às vezes a rotina de vida dessa pessoa não é o que você quer para você. Então, analisa isso também quando vocês forem parar para decidir a especialidade, tá bom? Um grande beijo e qualquer coisa que vocês precisarem é só entrar em contato.